Hello, gente, como estamos? Todo mundo bem? Eu estou aqui para mais um vídeo sobre as falas e discursos de Jesus. E hoje o vídeo é de deixa eu ver, número 18, eu acho. Gente, e olha que eu só estou falando, não 19, gente. O vídeo hoje é 19. E olha que eu estou falando só sobre os discursos e as falas de Jesus depois do que ele começou o ministério, depois do batismo, hein? Não estou falando nada antes. Todos aqueles discursos que Jesus fez, todas aquelas pessoas com que ele encontrou antes, né? Nas suas viagens. Porque Jesus começou a sair de casa, ele tinha 22 anos, quando ele foi para Cesareia de Filipe trabalhar, né? Ele foi para lá para trabalhar e passou 4 meses, parece, ou 6 meses ele passou trabalhando para ajudar a sustentar a casa, né? Aí depois, dos 27, que ele realmente saiu, né, depois ele foi morar em Cafarnaum, e depois ele saiu de Cafarnaum e foi dar uma volta pelo mundo. E nessas viagens que ele fez, gente, ele frequentava as bibliotecas, né, as bibliotecas famosas. Ele foi a Alexandria, a biblioteca famosa de Alexandria, ele foi a Roma. Então, nesses lugares, nesses areópagos, né, que eles usavam para discussão, ele foi em Éfeso. Ele foi em Éfeso. Então, todas essas viagens que Jesus fez antes, ele sempre falava, ele sempre discursava, ele conhecia pessoas, e eu não entrei nessas mensagens, eu só estou falando das falas de Jesus depois que ele começou o Evangelho, o anúncio do Evangelho, o anúncio do reino. Então, esse é o número 19. Nós estamos nas viagens, aquela que Jesus fez com os discípulos dele, os discípulos de João, e o vídeo de hoje é sobre um episódio que aconteceu na cidade de Ramar. Ramar é uma cidade na Síria. Olha aí, gente, não era nem na Judéia, não era nem na Galileia, era numa cidade gentílica, na Síria. Essa cidade hoje é chamada de Ramá, tá? Muito parecido, só tiraram o H, né? Antes era Ramar, agora é Rama. E essa cidade ficava na Síria. Nessas viagens eu sempre encontrava situações diferentes, interessantes. E nessa aqui de Ramá, como era uma cidade muito helenizada, uma cidade muito intelectual. Para vocês terem uma ideia, nessa cidade se falava 3 línguas. Falava o aramaico, falava o grego e falava o latim. Olha que cidade. Na sua cidade, quantas línguas se fala, hein? Só uma, né? Pois é. Você viu tanto que esse pessoal era inteligente. 3 línguas se falava nessa cidade. E Jesus falava as 3, né? E além das 3, ele ainda falava o hebraico. A língua oficial comercial era o aramaico de toda a redondeza, de todos os domínio romano, viu? Eles falavam o aramaico. Agora, o grego é por causa do domínio grego, né? Que ficou durante 400 anos, então espalhou a língua grega e a filosofia da Grécia. Nessa cidade, Jesus teve uma conversa bem interessante com um filósofo grego e ancião. Ele era um velho, um idoso, né? Que ensinava que a ciência e a filosofia eram suficientes para entender a experiência humana aqui na Terra. Jesus ouviu pacientemente o velho filósofo sem interromper toda a sua teoria filosófica. Ele era um mestre em Ramar. Esse filósofo grego, ele era um mestre. Ele estava no Areópago sempre discutindo e ensinando, tentando mostrar para as pessoas que poderiam viver uma vida melhor, mais saudável,
seguindo as filosofias gregas. Tá? Os gregos eram muito inteligentes, gente, muito. Deles vieram a medicina, vieram a matemática, né? Não, assim, a matemática era um conhecimento geral, mas acontece que eles aperfeiçoaram. Eles aperfeiçoaram a medicina, a matemática. É a mesma coisa, por exemplo, quem inventou o primeiro rádio, e depois veio a televisão, e depois veio hoje isso aqui que a gente está usando, que ante 20 anos atrás, 40 anos atrás não existia. Né? Hoje nós temos. Então, os gregos, quem fez isso? Foram os americanos, foram os chineses, foram os judeus que fizeram esse tipo de upgrade, né? de evolução da tecnologia. Os gregos, eles eram assim, eles pegavam uma obra, uma matéria-prima e melhoravam ela. Então, eles melhoraram a medicina, eles melhoraram a matemática, a ciência, a filosofia, eles eram assim, famosíssimos nessa área. Interessante isso, né? E Jesus ouviu pacientemente esse grego, esse filósofo. Os discípulos ficaram sem entender e desconcertados vendo Jesus calado, ouvindo o velho filósofo. Jesus caladinho, né? Ali, olhando para o filósofo, observando tudo. Na verdade, tudo aquilo que o filósofo falava, Jesus já sabia. É claro que ele já sabia. Ele já havia estado na Grécia, ele já havia ouvido outros filósofos, né? Ele já sabia de todas as teorias, mas ele pacientemente ouviu aquele filósofo. E segundo a tradição, ele amou aquele velho. Por isso que ele ouviu tão pacientemente aquele velho. E ele sabia o que iria acontecer com aquele velho. Então ele ouviu pacientemente, né? E aí, quando o filósofo terminou, Jesus disse. Vamos ver o que Jesus disse? Você revelou verdades sobre muitas coisas, mas falhou em explicar de onde, por quê e para onde. O filósofo deve ter regalado o olho assim, pensou, meu Deus, e agora? Esse moço está falando para mim que eu falhei, eu, filósofo grego, falhei em 3 coisas, de onde, por quê e para onde. De onde os humanos vieram? Para que os humanos estão aqui? E para onde eles vão depois? Onde você parou, eu vou começar. Eita! Eita Jesus, né, gente? A religião é uma revelação para a alma do homem, para o espírito do homem, não para a matéria, não para a realidade física. A religião para a realidade espiritual. Lidando com realidades espirituais que a mente sozinha jamais poderia descobrir ou compreender completamente. Você fala de filosofia, das coisas aqui, do universo físico. Eu estou falando do universo espiritual. Os esforços intelectuais podem revelar os fatos da vida, mas o Evangelho do Reino desvenda as verdades da existência do ser, da vida. Você discutiu sobre coisas materiais que são só sombras da verdade. Agora me escute enquanto eu vou apresentar a você as realidades eternas e espirituais
que lançam luz sobre essas sombras transitórias e materiais da existência humana. Tem uma música no cantor cristão que fala: sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em vão a sós. Jesus usa sombras para ilustrar a realidade humana. O que Jesus queria dizer com isso? Se tem uma sombra é porque tem alguma coisa maior que pega, tem um objeto aqui, tem uma luz em cima desse objeto que gera sombra aqui embaixo. Jesus está dizendo, vocês só são a sombra. Tem um objeto entre vocês e a luz que está fazendo com que a sombra venha sobre vocês, iluminando esse objeto que está aqui, esse objeto está aqui, a luz está aqui, o objeto aqui e você aqui. A terra aqui, a sua realidade aqui. Mas tem um objeto aqui que está causando essa sombra. E vocês são a sombra desse objeto. Tem uma luz que ilumina esse objeto. E você é a sombra. A realidade humana é uma sombra. Não é a realidade. A realidade é esse objeto que está aqui. Tem uma coisa que eu posso ilustrar para vocês isso. A Rússia tem aquelas bonequinhas russas. Não sei se vocês já viram. Tem uma boneca maior, dentro daquela boneca tem outra boneca e vai até chegar numa bonequinha bem pequenininha. Então, o macro e o micro, o maior e o menorzinho. O universo é assim. Tem o grande até chegar na célula, até chegar no átomo. Nessa história que Jesus está falando aqui, que nós somos a sombra, nós somos reflexo, nós somos a bonequinha pequena que está dentro da grande. É a melhor forma de ilustrar isso para vocês. É essa ilustração da boneca russa. A estrutura da molécula é a estrutura menor. Tem a mesma estrutura lá em cima, grandona. E a molécula que faz o seu corpo, nós somos um aglomerado de moléculas, ela tem a mesma estrutura. Mesma estrutura. O núcleo e as bolinhas em volta, igualzinho. O Sol, os planetas em volta, igualzinho. O nosso sistema, o nosso braço de Órion, que tem o centro do braço de Órion, os outros sistemas solares em volta. Aí a gente vai para a galáxia tem um núcleo, aquele bem brilhoso, que é o núcleo da galáxia, e as outras coisas em volta. Aí a gente vai para o grande universo, tem o universo do eterno, e os 6 universos em volta. Nós somos a sombra dessa grande estrutura. E é isso que Jesus disse aqui. A realidade de vocês é uma sombra. Tem uma coisa maior, com a mesma estrutura, que está refletindo aqui, que é vocês. Você vê a sombra de uma árvore no chão. Você vê a sombra do seu corpo no chão. Tem o mesmo formato.
Mas não é a realidade é o seu corpo. Nós não somos a realidade é o que está lá em cima. É isso que Jesus está falando para ele. Tem alguma coisa maior do que a sua realidade, que para ele descreveu como sombra. E aí, gente, Jesus foi explicar para ele tudo isso. E aí Jesus falou com ele sobre o reino, sobre o reino celeste. Os discípulos não tinham condições de entender o que Jesus estava fazendo com aquele filósofo, porque eles não tinham esse conhecimento intelectual, eles eram bem pequenos na cabecinha deles. E Jesus sabia disso. Então Jesus conversou com aquele filósofo na linguagem que o filósofo podia entender e saber. Da mesma forma que ele tentou falar com Nicodemos. E Nicodemos não entendia o que Jesus estava falando. Tanto é que ele disse, eu tenho que nascer de novo. Jesus falou, Nicodemos, você que é mestre de Israel, não está entendendo o que eu estou falando para você, quanto mais o resto. Se você que é mestre da lei em Israel não está conseguindo entender, como é que eu vou te falar de coisas espirituais? Como é que eu vou te falar das coisas que eu vi com o Pai? Você não... Ai, gente. Nossa cabecinha é muito pequena para entender. Nós somos muito pequenos, gente. Nós somos Adamar, nós somos terra, nós somos barro. Não temos condições nem de viver em outro lugar, tão frágil que o nosso corpo é. Nós somos feitos para viver aqui na Terra, nós temos uma ligação com essa Terra, o nosso corpo é da Terra, nós pertencemos, o nosso corpo físico pertence à Terra. Por isso que nós temos essa luta entre a carne e o espírito, porque o nosso corpo chama pela Terra e a nossa alma, o nosso espírito que veio do eterno chama por ele. Por isso que vem a misericórdia de Jesus de Nazaré sobre nós, porque ele sabe sobre isso. Por mais de uma hora, Jesus contou a esse grego sobre as realidades do reino celeste. Jesus expôs a esse velho filósofo a realidade dos anjos, a sua influência sobre a humanidade, a estrutura que existe lá em cima, o caminho que a Terra percorreu desde a sua criação até o momento presente de Jesus, culminando na revelação do reino e do evangelho do amor do Pai por suas criaturas. Jesus foi da criação, do reino celeste, dos anjos, até chegar a ele mesmo, Jesus de Nazaré, e dizer para ele, eu vim aqui só para revelar para vocês que o Criador, o Pai Celeste, ama todos iguais. Por mais de uma hora, Jesus conversou com ele. E se sabe qual foi o resultado? Ele se converteu a Jesus de Nazaré. Ele resolveu que ele queria conhecer aquilo que estava causando a sombra. Ele não se contentou mais só em ser sombra. Ele quis conhecer a origem da sombra. Os discípulos depois quiseram saber por que Jesus ouviu o grego primeiro, para depois expor sua mensagem. E aí Jesus respondeu, meus filhos, por que vocês estão tão admirados por eu ter sido tolerante e concordei com muitas das ideias e proposições do velho filósofo grego? A verdadeira certeza e convicção interior de forma alguma tem medo de análise externa ou críticas, pois a verdade prevalece.
Se você tem uma convicção interna daquilo que você crê, daquilo que você busca, se você sabe de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, não tem análise externa, não tem crítica externa que vai mover você da sua certeza. É. Vocês nunca devem esquecer que a intolerância é uma máscara que oculta dúvidas secretas com relação à verdade da crença que alguém professa. Se você é intolerante, você não quer nem ouvir o outro, é porque você não tem certeza daquilo que você acredita, daquilo que você busca e daquilo que você segue. Você não sabe de onde você veio, nem por que você está aqui, nem para onde você vai. Ninguém se perturba com a atitude de um próximo ou qualquer um outro criticismo quando possui confiança na verdade daquilo em que acredita de todo o coração. Essa confiança é fruto ou tem origem na honestidade absoluta das coisas que acreditamos e professamos. Jesus sempre bate nessa tecla, né, gente, da honestidade. Honestidade e respeito. Honestidade e respeito do que professamos. É, é. Honestidade e respeito. Homens sinceros não temem o exame crítico de suas convicções verdadeiras e nobres. Se você sabe de onde você veio, se você sabe por que você está aqui e para onde você vai, não tem crítica que vai te demolir e nem vai te magoar e nem vai diminuir você. Nada. Se você crê realmente que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Criador de todas essas coisas que nós vemos e Criador de você mesmo, se você ama esse Jesus, você sabe de onde você veio, por que você está aqui e para onde você vai. Paulo tinha essa convicção total. Por isso ele disse: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu espero que você tenha essa convicção também de onde você veio. Nós viemos do Pai. Porque quando nós nascemos de novo, não adianta você só ser de Adamá da terra, Adão, filho de Adão. O seu corpo pertence aqui, à terra. Mas a sua alma pertence ao Senhor. Quando o Pai soprou o espírito de vida na narina de Adão, Ele estava dando para os homens o seu espírito. Se você sabe que o Pai é seu Pai, se você tem convicção plena, não vai ter crítica que vai demolir você dessa convicção. Saber que você está aqui para louvar, para amar. É interessante uma coisa. Quando Jesus, na última ceia, ele
inaugurou um novo pacto, uma nova dispensação. Ele não fez só com os 12, porque aqueles 12 que estavam lá, gente, a metade deles, Pedro negou. Pedro negou Jesus, gente. Pedro tinha estado com Jesus desde que Jesus morava em Cafarnaum. Ele conhecia, andou com Jesus durante todo aquele tempo. Viu os milagres, viu a ressurreição de Lázaro. E ele dizer para uma mulher, serva, que nunca tinha visto Jesus, que não conhecia, nem sabia quem ele era. O outro era ladrão, traiu Jesus, roubava a bolsa. Tomé era depressivo, vivia em depressão. Depois da ressurreição, ele entrou em depressão, foi para casa. Quando Jesus foi morto, ele nem acreditou que Jesus tinha ressuscitado. E mesmo depois da descida do Espírito Santo, ele continuou com depressão. Quando a igreja começou a ser perseguida, ele pegou e escondeu, mas depois ele saiu do esconderijo, sim, e foi para a África, e se tornou um baluarte. Os gêmeos, os Alfeus, depois da descida do Espírito Santo, voltaram para Gadara, a cidade deles, foram morar com o papai. Criaram uma igreja em Gadara, que a igreja já existia em Gadara, eles só membraram lá e continuaram em Gadara. Metade dos discípulos de Jesus desse porte, igualzinho o que nós temos hoje nas nossas igrejas, não tem diferença nenhuma. Mas acontece que aquele novo pacto, quando Jesus pegou o vinho na mão e o pão, e disse, esse é o momento em que eu estou inaugurando, eu estou fazendo um pacto com a igreja invisível. Quando ele pegou aquele vinho, aquele pão, e disse, essa é a nova aliança. Não é a aliança de Abraão, não é a aliança que eu fiz com Noé, não é a aliança que eu fiz com Adão, não é a aliança que eu fiz com Moisés. Não, essa é uma nova aliança que eu estou fazendo com a minha igreja. Ele não fez aquela aliança com os 12, porque aqueles 12, eles eram tão falhos quanto você e eu. Mas ele fez aquela aliança com a igreja invisível, que é você, eram eles, eram todos que já passaram pela terra até hoje, nesses 2000 e tantos anos, e sabe-se lá quantos mil anos ainda até a volta dele. Essa aliança que ele fez ali foi com você e comigo, foi com a igreja invisível dele. Não é com o pastor fulano, ciclano, não, é com a igreja, com você, que confessa que Jesus é o Senhor da sua vida. Essa é a aliança que ele fez. E é isso que ele ensinou para esse filósofo grego. Não é coisas que envolvem a terra, porque Adamá é Adamá, terra é terra. Adão vem da palavra Adamá, que é terra, pó. O pó é uma sombra. Eu trago uma outra realidade, a realidade espiritual, a realidade de um mundo espiritual, de um mundo que de uma forma é física, mas é um outro tipo, é uma outra coisa. Gente, o Senhor já me levou, como Paulo falou, eu já fui até o 7º céu, eu já vi coisas incríveis. O Senhor também já me mostrou muita coisa, já fui, ai Jesus, em
várias realidades, outras realidades. Mas são experiências que Deus... Paulo falou assim, eu não tenho nem como revelar, e nem eu tenho como revelar o que o Senhor já me mostrou, não tem como. Paulo falou, eu já fui até o sétimo céu, assim, no corpo, fora do corpo, eu não sei. Eu também não. Alguns eu acho que eu já fui. Meu corpo é astral, né? Fala o corpo astral. Já andou passeando por muitos lugares. Eita, já. Eita. Ai, ai. Muitas dimensões. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você aprenda com Jesus. Deixa que fale. Tem até uma música, deixa que diga, que pense, que fale. Deixa para lá, vem para cá, o que que tem? Pois é, deixa que diga, que pense, que fale. Não importa, gente, não importa a crítica de um, ou a análise de outro, ou alguém falar, não, essas coisas não existem, não importa nada, o importante é você saber de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. Essa é a certeza que Jesus disse para os discípulos. Se você tem essa certeza, não importa quem fala o quê, não importa. No silêncio, nós chegamos lá, viu, gente? Pode você, por isso que Paulo fala, ó, para mim, pode me botar na cadeia, pode me soltar, pode me prender, pode me matar, se eu estou aqui, eu faço, aonde eu estou, eu sou luz, aonde eu estiver, eu sou luz, eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, eu sei estar na abundância. Gente, olha que preciosidade. Você saber, você estar feliz em qualquer situação. O Paulo falava isso, eu estou bem em qualquer situação, eu estou preso, eu estou bem, eu estou solto, eu estou bem. Ah, é isso que Jesus quer de você. Você fique bem onde você está. No que você está, fazendo o que você tiver. Se estiver passando fome, você está bem. Se estiver com abundância, você está bem. Você está ajudando todo mundo. E se você não tem, faça igual aquela viúva que deu a última coisa. Vai, não tem não, não tem nada, mas você tem alguma coisa, você tem o seu sorriso. No momento que nós chegarmos a essa maturidade espiritual, que Jesus quer que nós cheguemos a ela. Quando ele fala com esse grego aqui, é isso, esse exemplo que ele está dando para a gente. Seja luz onde você está. Ele convenceu o velhinho. É, ele convenceu o velhinho. Por isso que ele ficou paciente, porque ele sabia que aquele velhinho ia entender a mensagem. Nicodemos também entendeu depois. Ele ficou com o pé atrás um pouquinho, ficou com medo, mas depois ele veio. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende da hora que você vai me ver. E vamos continuar, né, nas mensagens. A próxima mensagem de Jesus aqui é numa outra cidadezinha, numa outra cidade, uma cidade. Ah, é nessa mesma cidade, gente. Tem uma outra situação nessa mesma cidade. É o Thomas. O Thomas vai trazer uma questão para Jesus. E nós vamos ver o que Jesus vai falar para o Thomas. O Thomas é do Thomas, gente. Igualzinho muitos dos nossos crentes de hoje. Vivem em depressão. Ai, ai, mas depois acaba acertando, viu? Acaba acertando. Então tá, tchau, tchau.